Boa tarde a todos. Meu nome é Cristina Ribeiro. Vou estar hoje à tarde aqui conversando com vocês um pouquinho sobre longevidade útil, produtividade e projetos de vida. Agradeço a oportunidade, de estar aqui, Então, agradeço a Apex por esse momento e essa troca que eu vou ter aqui com vocês, tá? Vou estar disponível para qualquer interrupção, o que vocês precisarem, vocês podem me pedir. Bom, então começando um pouquinho essa nossa conversa, tá? Vou falar conversa para ficar bem informal e vocês ficarem à vontade. Então nós vamos falar um pouquinho sobre, eu dividi essa palestra em 4 itens. Então uma introdução, então quem é o idoso, Então pra gente, quando falar em idoso, para todos partirmos de um mesmo pressuposto, tá? Uma visão geral do envelhecimento. Envelhecemos todos iguais, um questionamento. Conhecer o envelhecimento para promover uma velhice saudável. Como proporcionar o envelhecimento saudável? Então eu coloco isso como uma introdução. E segundo item, indicadores de bem-estar no envelhecimento. Terceiro, projetos de vida na terceira idade. Quarto, preparo para aposentadoria, tá? Então esses 3 últimos fazem parte dos tópicos da palestra, que foi divulgado, tá? Bom, então, quem é o idoso, tá? É importante a gente falar sobre isso, que quer dizer o quê? Então, 60 anos, é considerado idoso em países em desenvolvimento, então estamos dentro desse contexto, aqui no Brasil. 65 anos em países desenvolvidos. E aí o que a gente está mostrando? Deixa eu só ver como que eu consigo ver a tela toda. Então, o idoso, Então, quando a gente comenta sobre idoso, nós podemos usar algumas classificações. Por exemplo, idoso jovem é aquele de 60 a 74 anos, que se encontra na terceira idade. Idoso maduro ou velho, que é de 75 a 84 anos. A quarta idade, que é a partir dos 80 anos, que é a nomenclatura que até se usa, a gente usa aqui na Conscienciologia, na escala evolutiva. E o idoso muito velho, que é acima de 85 anos, Então, agora, isso é importante para quê? Para a gente estar classificando, assim, porque às vezes até a gente fala no dia a dia, esse idoso é jovem. Como assim jovem, se ele é idoso, Então, aqui a gente faz essa divisão, até para um critério assim, até para eu ver, eu vou mostrar aqui mais adiante qual é a população que mais cresce, tá? Bom, dando continuidade então, uma visão geral do envelhecimento. Então, o mundo está envelhecendo, Então, isso é fato, A semana passada eu tive a oportunidade de ir no Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, e o que foi muito falado foi a questão do envelhecimento populacional ser algo que o Brasil já está atrasado. A gente precisa estar evoluindo nas políticas públicas, precisa estar cada vez mais pensando em projetos, porque esse aumento da população idosa já está muito grande. Então, segundo o Ministério da Saúde, até o ano de 2050, o Brasil terá 63 milhões de idosos, o dobro do número de idosos que temos hoje, tá? Daqui a alguns anos, 2050. Então, daqui a 40 anos. Então, um aumento muito grande, Nos próximos 20 anos, o aumento de 10% nas faixas jovens e um aumento de 15% nas faixas mais velhas. Isso quer dizer o quê? Que os idosos, essa faixa etária, tá aumentando mais do que os jovens, tá? Só para a gente contextualizar essa realidade que nós estamos comentando hoje. Então, a população que mais cresce é a população acima de 80 anos. Nós temos aí um aumento da população idosa como um todo, mas o que mais cresce é a partir de 80 anos. Então, o número de brasileiros com mais de 80 anos de idade cresceu cerca de 70% entre 1998 e 2008, segundo a Síntese dos Indicadores Sociais 2009, feita com base em dados da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, uma pesquisa bem importante. Então, a população que mais cresce é a população de 80 anos ou mais, tá? Então, a que mais cresce dentro dos idosos, tá? Esperança de vida ao nascer. Então, o que quer dizer essa esperança de vida? A gente fala muito, porque a esperança de vida está aumentando. Esperança ou expectativa, tá? É o mesmo termo. Desculpa.
Então, o número médio de anos de vida esperados por um recém-nascido, caso se mantiver o padrão de mortalidade existente, expressa a probabilidade de tempo médio de vida da população, também denominada expectativa de vida ao nascer. Então, essa expectativa de vida, ela está aumentando, tá? Então, se nós mantivermos todas as condições de saúde hoje, a gente já sabe que a população está aumentando, né? Que essa expectativa de vida está aumentando. E aí, fazendo comparativo entre a esperança ou expectativa de vida ao nascer de homens e mulheres, vocês conseguem perceber aí no gráfico que as mulheres têm um aumento da expectativa de vida maior, né? Então, a gente vê aqui, ó, 73,2, né? E 76,5. Então, se a gente comparar de 1997 e 2007, a expectativa de vida da mulher é maior do que o homem, tá? E aí a gente vai ver, por que será? O que vocês acham? Por que o aumento, a expectativa de vida da mulher é maior? Ou seja, por que ela vive mais? Tá? Então, no geral, fatores que contribuem para o aumento de idosos no todo, tá? Tanto... tá. Tá, tem uma sugestão aqui de por que elas vivem mais, emoção. Tá bom. Então, assim, é o seguinte, fatores que contribuem para o aumento de idosos, no geral, tá? Tanto homens quanto mulheres. Nós temos, então, uma diminuição da taxa de natalidade, diminuição de fecundidade, ou seja, diminuindo os nascimentos, né? Então, hoje, pela rotina, pelo dia a dia, se tem menos filhos do que antigamente. A diminuição da taxa de mortalidade, então se morre menos, né? Então antes se morria por quê? Por causas como doenças infecto-contagiosas. Hoje não, hoje se tem mais doenças crônicas, então tem as vacinas, a melhora da saúde fez com que hoje a pessoa consiga viver mais, né? Aumento da expectativa de vida, então é isso, né, que eu falei, e melhora de condições socioeconômicas. Eu coloco uma figura aí que é bem interessante porque essa é uma figura, né, a Cristiane Torlone, que todos já conhecem, mas aqui compara, é uma figura da mãe dela aos 50 anos e ela aos 50 anos. Então eu gosto muito dessa figura porque mostra assim, quanto que antigamente uma pessoa com 50 anos ela é muito mais velha, assim, tanto fisicamente, a questão, né, assim, dos cuidados, isso não se tinha. Então hoje uma pessoa com 50 anos ela é jovem, né? Então até eu conto essa história, eu gosto de contar. Meu avô paterno, ele faleceu com 56 anos e meu pai sempre tinha esse receio. Nossa, será que eu vou viver até lá? E hoje a gente sabe, né, e viu assim, que com 50 anos a pessoa ainda tem muita vitalidade. Então tudo isso eu vou estar falando na palestra o que fazer com isso, né? Então, diante disso, eu lanço a seguinte reflexão. A longevidade está aumentando. Então, hoje existe uma probabilidade de vivermos mais. Entretanto, o que fazer com esse tempo? E tem tudo a ver com a nossa palestra, com a questão da Apex, né, que é a Associação Internacional para a Programação Existencial. Então, o que fazer para a gente melhorar essa nossa programação existencial? O que a gente veio fazer, né, nessa existência? Eu não sei se todos que estão observando essa webconferência sabem, assim, têm o conhecimento da Conscienciologia, mas para aqueles que não têm, o que a gente fala de ProExis, programação existencial, é algo que a gente programa antes de nascer. Então, questiono assim, hoje em dia se fala muito nessa longevidade, até nas livrarias, se vocês forem buscar, vão encontrar livros sobre o assunto, né? Então, tem livros sobre longevidade ou métodos anti-envelhecimento, tudo anti, como se fosse uma doença, né? Só que aí o que acontece? A gente vê pouco a questão do sentido da vida. O que fazer com essa longevidade? Tá, eu vou viver mais, eu tenho hoje recursos para ter uma vida melhor. Só que eu vou fazer o que com esse tempo? Né? Eu preciso de algo, né? E de objetivos, que é isso que eu vou falar do sentido da vida, né? Da importância dos objetivos. Envelhecemos todos iguais? Né? Então aqui, assim, já sabe que não, né? De acordo com aquele gráfico de esperança de vida, o que a gente vê? Homem e mulher envelhecem de forma diferente.
o envelhecimento é um processo que vai depender da história de vida da pessoa, o conjunto dos seus hábitos, fatores genéticos, entre outros. Então, costumo dizer assim, a faixa etária que mais tem diversidade é a faixa etária da terceira idade, né? Por quê? Porque se a gente comparar lá com o jovem ele tem algumas características comuns, né? Então, assim, vocês podem tá disponível para fazer perguntas. Rodolfo tá avisando aqui, é isso? Tá. Vocês podem fazer perguntas aí, quem está assistindo, tá? Sinta-se à vontade. Então, essa questão do envelhecimento, né? Então, homem e mulher envelhecem de forma diferente. E aí, como eu estava dizendo, o jovem, ele tem algumas características comuns, né? Dessa faixa etária, como a criança tem, o recém-nascido, o idoso. Só que o que vai diferenciar, por que eu digo que a terceira idade é uma faixa etária que tem muitas diversidades? Pela questão da história de vida. Porque cada um tem um curso de vida, cada um tem uma história e que é longa, né? Se for idoso, ele tem no mínimo uns 60 anos, que isso tem a ver com hábitos, com o estilo de vida. Então, se a pessoa ela teve bons hábitos, então ela pode ter uma velhice melhor, né? Eu vou estar falando sobre isso. Então, por isso que envelhecemos de forma diferente, né? Então, como eu disse aqui, o envelhecimento é um processo que vai depender da história de vida, o conjunto dos seus hábitos, fatores genéticos, entre outros. Então, é importante, observação importante. Cada fase sofre influência da qual precedeu. Então, como eu disse, a velhice é apenas uma fase da vida. É o resultado das nossas escolhas hoje. Então, como que eu estou querendo? Fica aí essa... Tem uma pergunta aqui, né? Então, deixa eu só fechar o raciocínio. Então, fica assim essa pergunta, assim, como que se a pessoa ainda não é, idosa, como que a gente pode fazer para ter uma velhice melhor? A gente sabe de muitas coisas, eu vou comentar hoje na palestra, mas assim, o que a gente pode estar pensando será que eu estou fazendo o que eu posso para ter uma velhice saudável? Nem tudo que eu faço, né, o que eu fizer, vai fazer, né, assim, eu vou ter certeza de que eu vou ter uma velhice saudável, mas eu tenho maior chance disso acontecer. Vamos ver uma pergunta aqui. Então, o que fazer para preservar a saúde cerebral? Quais exames preventivos para perda de memória, Alzheimer, Parkinson, demência senil? Então, é o seguinte... Eu vou falar aqui um pouquinho dos hábitos, tá? Que a gente pode ter alimentação saudável, horas de sono bem dormidas. E aí, se você puder aguardar um pouquinho, mas assim, o que eu já posso adiantar quanto mais ativo você estiver cuidando da saúde, tiver algum problema de saúde, assim, vá procurar um médico, né? E essa questão da memória, ela é muito importante, né? Então, assim, no congresso na semana passada a gente falou da questão da reserva cognitiva, que é um conceito bem legal. Então, uma pesquisa que está sendo feita quanto à doença de Alzheimer mostra o seguinte, que as pessoas que mais estudam, que têm uma escolaridade, que trabalha a atividade intelectual, concentração, atenção, leitura, elas têm mais chance de prevenir os sinais e sintomas da doença. Então, por exemplo, a doença de Alzheimer, o que pode prevenir? Então, uma boa alimentação, ela pode prevenir. Colesterol controlado, então, colesterol não estando alto, né? O colesterol ruim, estou falando. Então, bons hábitos, atividade física, tudo que é feito, que é bom para o coração, é bom para o cérebro, né? Então, se eu trabalho bem meu coração com atividade física, eu também vou melhorar a minha oxigenação cerebral. Isso também vai ajudar muito, né, nessa questão da memória. Até o professor Valdo fala muito isso nas tertúlias, da questão assim, de se trabalhar mesmo, né? Trabalhar, durante uma atividade física podem surgir muitas ideias, né? Então porque é um momento de reflexão, você está lá, e o fato de você estar melhorando sua oxigenação cerebral também pode facilitar a memória, né? Essa fluidez da memória, dos pensamentos, tá? E também assim, a questão energética. Se eu faço uma atividade física, eu vou trabalhar as minhas energias, vou estar desbloqueando de repente algum chakra, alguma área do meu corpo que está bloqueada, e isso vai propiciar, né, uma saúde holossomática, tá? Então, tudo isso, assim, eu posso estar prevenindo a doença de Alzheimer. Só que uma vez instalada, o que as pesquisas dizem? Que quem teve anos de escolaridade, isso faz com que a doença instalada, ela não
os sinais e sintomas não se manifestam, né? Então é interessante isso, porque quanto mais estudar, melhor, né? Então, assim, é uma garantia que se eu fizer tudo isso, eu não vou ter Alzheimer? Não é isso, tá? Só que eu posso prevenir, né? Então, dando continuidade aqui, eu vou falar mais adiante sobre essas medidas preventivas, tá? Então, a expectativa de vida, a mulher tem aproximadamente 7 anos e meio a mais que o homem. Por quê, né? Por quê? Prevenção, tratamento, a mulher se cuida mais, né? Então, o homem demora 2 vezes mais a procurar um médico, né? E frequentes mortes por acidente de trânsito e violência. Então, hoje em dia, assim, pelas pesquisas, vai ter, eu não sei exatamente que ano, mas vai ter uma fase que, assim, vão ter poucos idosos, porque hoje está se morrendo muito, porque acidentes de trânsito, violência, e principalmente homem, né? Então, por isso que fala, a mulher, ela tem uma expectativa de vida maior e também por isso, né? Então, assim, querendo ou não, ela vai ao médico, até vamos supor, que vá para um exame de rotina, questão da gravidez, né? Não, então ela acaba indo ao médico. O homem não, ele espera um pouco, né? Espera mais para isso. Então, mudanças fisiológicas, menopausa, andropausa, tem essas mudanças, né? Essas diferenças. Inserção social. Então, o homem procura menos qualidade de vida. O homem não se preocupa muito com isso, né? No geral, as pesquisas dizem isso, tá? O isolamento social como fator de risco, então ele acaba se isolando mais, né? A mulher fala mais, ela é mais faladeira, ela é mais extrovertida, ela tem uma facilidade um pouco maior de se relacionar. Às vezes o homem, ele se isola um pouco, né? E esse isolamento social, ele não é bom, tá? Então imaginem isso na velhice, né? Pode ser agravado. Então, o envelhecimento limita o idoso? Então, a gente vê lá, processo natural de envelhecimento e doenças crônicas. O envelhecimento por si só não limita o idoso. O que vai limitar são as consequências, assim, como ele está, né? Então, esse idoso que ele tem alguns comprometimentos, doenças crônicas, isso pode limitar, mas hoje a gente já vê que tem muitas adaptações, né? Esqueci de falar, sou fisioterapeuta, a gente acaba trabalhando muito com essa questão de adaptação, né? Então, o uso que nem eu falo, não importa se a pessoa, se o idoso, né? Falar o que é o público que eu trabalho, não importa que ele ande com uma bengala, usando uma bengala, um andador, o que importa é ele andar, né? Então, assim, antes a gente falava, assim, tinha ainda tem na sociedade, né? Essa questão da normalidade. Então, às vezes, se vê uma dificuldade maior do idoso em usar uma bengala. Por quê? É feio, né? Que imagem que vai ser passada disso? Só que hoje, aí, assim, a gente tem trabalhado melhor com isso, a questão da funcionalidade, né? O que importa é a função, vamos lá, com o que precisar usar, mas o que importa é a funcionalidade. Conhecer o envelhecimento para promover uma velhice saudável. Então, acho importante a gente falar que, assim, velhos conceitos. Antigamente a gente achava, né? E às vezes algumas pessoas ainda acham que envelhecimento era sinônimo de doença, de incapacidade, de dependência e esclerose, que hoje são as demências, né? Antigamente a gente falava muito, o meu avô, meu pai está esclerosando. Hoje a gente fala da questão das demências, né? Que quanto antes diagnosticar, melhor. Da cultura brasileira, tá? Eu acho importante a gente falar um pouquinho como é visto o idoso na cultura brasileira, para a gente começar a ver que, assim, essa questão do envelhecimento, da velhice, não é tão fácil de lidar. Porque no momento que a gente estuda isso, a gente se depara com a nossa velhice. Como que a gente quer, né? No congresso também foi falado muito da questão da cidade amiga do idoso, como a gente adaptar uma cidade, adaptar um lugar, adaptar a nossa casa. Então, é importante a gente pensar, será que a gente está cuidando dos idosos, acolhendo os idosos, como a gente quer ser acolhido quando a gente também for um idoso? Como que é isso, né? Na nossa casa, na nossa cidade, tá? Então, a gente tem que começar a pensar nisso, né? Na cultura brasileira, então, a velhice é vista como o quê? Improdutiva, né? A gente até nos livros encontra aí os 3D da aposentadoria. Então, é deslumbramento, decepção e desespero, né? Que assim, tem aquele deslumbramento nossa, quando eu me aposentar, né? Eu vou ter tempo mais livre e tal. Aí vem a decepção, que às vezes você vai ver que não é, né? Puxa, tô com tempo mais livre, agora o que eu vou fazer? O desespero porque não se planejou. Né? Todo aquele tempo só trabalhou, mas não pensou o que ia ser feito com isso.
Outra característica, né, da velhice, a questão de pensar que a velhice é assexuada, né? Então a gente tem ainda muita dificuldade e, no geral, poucos assuntos abordam essa questão da sexualidade no idoso, sexualidade na terceira idade, que é importante muito. Dependente, então vê o idoso como dependente, né? Então essas são algumas características. E aí o que começa a achar, né? Que o idoso é o quê? Na nossa cultura brasileira, tá? Ele tem a questão lá de fechar-se, de ficar isolado, estigmatizado, né? Quem nunca viu esse desenho, né? Desenho do que vê, vai mostrar lá o local preferencial para gestante, para o deficiente e o idoso. O idoso, ele tá lá, estereotipado, né? Estigmatizado com esse desenho. Corcunda, né? Que ele tá lá com a mãozinha atrás das costas, mostrando que tá com dor nas costas, né? E com essa bengala. Então é um estigma, né? Existe esse estigma. O que? Menor-valia, isolamento, marginalização, solidão, vazio existencial, né? Volta a ser criança. Então sempre falo assim da questão. Aqui tem uma pergunta. Você conhece o projeto Casa do Futuro relacionado às adaptações necessárias à casa do idoso? Quais os principais itens de segurança? Então essa questão da casa dos idosos, né? Tem muitas adaptações que devem ser feitas, mas o que a gente deve pensar é o quê? Em barras de segurança, né? Então, principalmente no banheiro, dos cômodos da casa, a área que mais mais ocorrem as quedas é o banheiro, né? Então as pesquisas já falam nisso. Então precisa ter uma adaptação. Então eu falo assim, às vezes é difícil furar uma parede, colocar uma barra, coloca um banquinho, alguma coisa para o idoso tomar banho com maior segurança. Tapetinhos também, importante, da questão de colocar um antiderrapante. Então, não é para sair por aí, entrando na casa do idoso, do pai, da mãe, falando, vamos tirar isso, porque aquele objeto, ele é autobiográfico, ele tem um valor sentimental, né? Então, às vezes, é aquele tapetinho que ele foi numa viagem com a família, que comprou não sei que lugar, não é assim, vai tirando, né? Fisioterapeuta tem muita mania de fazer isso. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, a questão dos tapetinhos, quinas dos móveis, né? Dos armários, enfim, o que tem na casa. Para quê? Para não deixar aquelas pontas, né? Que aí pode ter um acidente. Os ambientes com sensor, então é importante. Se não tem como, se tiver como colocar o sensor, melhor, porque ele acordou, fez algum movimento, a luz já acende para prevenir as quedas, né? E outra, não deixar assim, idoso vai morar numa casa, então coloca o quarto dele com fácil acesso, porque a tendência, se acontecer alguma coisa, ele ficar mais dependente, ele ficar mais no quarto. Se o quarto for distante, precisar de uma escada, às vezes ele vai ficar isolado por causa disso. Se o quarto está em fácil acesso, é mais fácil para ele ir num ambiente, se socializar, estar com a família e até os próprios familiares visitarem, né? Então, tudo isso isso até daria uma outra palestra, que tem muitos assuntos para ser falado, mas basicamente é isso: banheiro, adaptação, essa questão das luzes e a prevenção de quedas, né, que a gente fala muito. Bom, o que a gente vê também aí, a cultura brasileira, falsos estereótipos, então chato, surdo, esclerosado, confuso. Às vezes vocês podem estar pensando assim, nossa, mas que exagero, Cristina, é tudo isso? Muitas vezes né? Então ocorre muita generalização quando se fala do idoso. Mas o que eu gosto de comentar é assim, a pessoa, ela não muda de um dia para o outro. Não é porque ela teve 60 anos que ela vai acordar e vai falar, hoje eu vou ficar chato, hoje eu vou ser ranzinza. Não é. Provavelmente alguns traços ela já tinha, né? Então, se ela é um pouco confusa ou se ela já não tem bom humor, isso ela já leva desde lá, do jovem, né? Então, às vezes e o que eu digo do estigma é o que? Às vezes a gente fala assim, esse jovem é velho, não sei se já ouviram falar nisso, como se ele tivesse algumas características mais de velho, e aí a gente já tá chamando né, de uma forma estigmatizada. E também às vezes a gente fala assim, esse idoso ele é jovem, né? Quer dizer o quê? Que é bom, que ele é mais ativo, né? Que ele tem mais energia. Então tem que sempre tomar cuidado com esses estigmas, né? Nem tudo que é assim, ele é
ele tem essas características, mas provavelmente ele já tinha antes, né? Pode, lógico, com o processo do envelhecimento, algumas perdas ocorrerem, e aí ele ter, né, alguns traços, né, e às vezes, né, algumas chateações, que isso pode mudar um pouquinho a personalidade, mas não radicalmente, né? Dando continuidade, então, isso que eu estou falando, de estereótipos negativos, né? Então, isso faz com que ocorra uma diminuição da autoestima do idoso, perda do controle pessoal, perda da saúde, perda do status social, então, perda dos papéis sociais, né? Então, muitas vezes isso ocorre principalmente depois no período da aposentadoria, que antes ele era o chefe de família, ele tinha papel assim de provedor, e depois da aposentadoria às vezes ele perde isso, né? Papel de amigo, papel de conselheiro, vamos supor, no trabalho, e aí sem o trabalho, né? Então por isso de planejar e preparar essa aposentadoria. Desvalorização geral da velhice, e o que a gente vê que assim é importantíssimo é a questão do quê? Do sentido da vida, né? Temos outra pergunta aqui. Como os filhos podem se preparar para a futura velhice dos pais? Exemplo, filho de 30 anos, né, pais com 70, qual a maior dificuldade financeira, atenção especial, como lidar? Bom, o importante assim é a gente estudar um pouquinho o envelhecimento, né? Essa questão da velhice, quais são as mudanças normais que ocorrem com o envelhecimento? Porque a gente fala muito, só acontece as doenças e tal, tá? Só que assim, existem mudanças normais, que é o que a gente chama de senescência, existem as mudanças anormais ou as doenças, que é o que a gente chama de senilidade. Então, existem várias mudanças normais que ocorrem com o processo do envelhecimento. É importante a gente saber. Então, isso é muito fácil. Entra na internet, pega um texto, lê um pouquinho o que é o normal que ocorre com o idoso, tá? E aí, assim, sabendo o que é normal, por exemplo, ele tem dificuldade de escutar, né? Então, eu digo que assim, você não precisa falar alto com o idoso, você só precisa falar um pouco mais devagar. Por quê? Porque no momento que ele ouve alguém fala alguma coisa, a velocidade de entrada desse som até a decodificação do sistema nervoso e a emissão, né, a resposta, ela é um pouco mais lenta, tá? Então, assim, tem que saber, né, falar um pouco mais devagar, ver se ele entendeu, falar direcionado para ele, porque às vezes se conversa num ambiente que está muito barulho e tal, isso dificulta. Então, o que a gente vê é que, assim, se a pessoa sabe o que vai acontecer com o envelhecimento, ela vai ter um pouco mais de paciência com os pais, né? E realmente, assim, eu vejo que a velhice é uma etapa faz parte do revezamento. Todo o tempo que foi gasto, né, todo o tempo que foi investido, que os pais cuidaram da gente, é o momento da retribuição, da gente cuidar deles, né? Então, como fazer? Então, os filhos sim têm que pensar, né? Como que eu estou fazendo para cuidar dos meus pais, dar atenção, ligar, ter uma reserva financeira se eles não têm, ou pelo menos se preparar para isso. Porque se eles sabem que pode contar com a gente, né, eles ficam mais tranquilos. Bom, então de 70 para 90 dá para fazer um bom pé de meia em função dos pais, uma poupança, um investimento. Então, é importante isso, né, de se ter uma reserva, assim, dos filhos estarem pensando isso. Se o pai não tem condições de se bancar, né, o que a gente precisa fazer? Pagar um plano de saúde, tudo isso para garantir uma velhice melhor, né, é um suporte que a gente tem e, né, eles já ajudaram tanto a gente, é a nossa retribuição. Bom, dando continuidade aí, estou atenta no horário aí para ver se a gente consegue falar que tem muito assunto. Bom, então, o que a gente podia estar continuando aí essa questão dos estereótipos, né? Tá demorando um pouquinho, viu? Tá, deu. Então, como se deve tratar a velhice, né? Então, velhice não é doença, envelhecimento normal, fisiológico, que eu acabei de falar, da senescência, melhor olhar aqui, tá. Então, envelhecimento normal, fisiológico, que é o que eu comentei da senescência, envelhecimento patológico, que é a senilidade, né? Então faz parte das doenças, né? E o envelhecimento com sucesso, tá? Então, primeira coisa é, assim, não achar que, tô velha, vou ficar doente, não necessariamente, tá? Tem alguns comprometimentos, sim, tem as perdas, mas, né, tem que, por isso do conhecimento, né? Então, aqui, como proporcionar o envelhecimento saudável?
tá? É um questionamento aí pra gente. Então, ter hábitos que reduzem o risco de doenças, de envelhecer precocemente. Então, hábitos saudáveis, né? Preciso planejar o envelhecimento, preciso planejar a velhice, né? Preciso pensar no envelhecimento. A cada dia estamos envelhecendo, então a criança está envelhecendo, o bebezinho está envelhecendo, então esse é um processo natural, né? Agora, o que a gente pode fazer hoje para a gente ter uma velhice melhor? Ou pelo menos assim, se eu sei que eu posso fazer hoje para ter uma velhice melhor, mesmo fazendo, não é garantia que eu tenha, né? Então é importante a gente pensar nisso, porque senão a gente vai ter ilusão. E às vezes vai se decepcionar na velhice. Nossa, eu fiz tudo certinho e de repente aconteceu aquilo, né? Ou um acidente, alguma coisa assim. Que aí isso já foge do nosso controle. Então é importante isso, assim, o que eu posso fazer hoje, tá? Então o que eu hoje, independente da idade, e até idoso, às vezes eu não sei se tem algum idoso assistindo, mas assim, se for idoso, tá? Ah, então não tem mais nada o que fazer? Tem, sempre tem, né? Então sempre há o que fazer. Mesmo com 70 anos, até assim no congresso também cito, foi falado muito dessa questão da prevenção e principalmente da prevenção de quedas, né? Então é importante assim, quem está assistindo, tá prestando atenção, ir na casa do seu pai, do seu avô, se ainda tiver, né? Falo isso porque assim, eu não tenho mais, então é importante a gente tá com esse olhar, né? Vai à casa do parente, do amigo, do vizinho mais velho. E aí vê, será que está tudo certo? Eu preciso tá fazendo alguma coisa para ajudar, né? Como que eu posso fazer da melhor maneira? Então, adquirir alguns hábitos como alimentação saudável, né? Comer devagar, mastigando bem a comida, isso é essencial, né? Horas de sonos necessárias e bem dormidas, não adianta, às vezes a pessoa dorme 7 horas, 6 horas, 5, só que se ela dorme bem e para ela é suficiente, tudo bem, não existe uma regra, cada um tem o seu funcionamento próprio, né? Isso é muito particular. Atividade física, né? Então coloquei exercício físico que tem diferença de atividade, aqui eu falo do exercício físico como uma prática regular, tá? Bom, o que mais que a gente pode tá pensando aí? Se tiverem alguma dúvida, vocês vão me perguntando. A ingestão de água, isso é essencial, tá? Conforme o envelhecimento, algumas alterações ocorrem, alterações normais. Uma delas é a desidratação, né? Então, no geral, assim, o nosso corpo ele fica um pouco mais desidratado. Isso vai ter um prejuízo nos ossos, na questão muscular. Então, às vezes, eu não sei se vocês já perceberam, mas a questão da falta de água, ela pode gerar um cansaço, né? Então, às vezes, a pessoa está um pouco mais cansada, presta atenção se não é assim, se não deixou de tomar a quantidade de água necessária, pode ser. Corrigir maus hábitos, então, se não tem, se tem uma alimentação ruim, ou não faz atividade física, ou tabagismo, obesidade, vamos corrigir, né? Sempre é tempo. Postergar doenças, então diminuição de fatores de risco genéticos e adquiridos, né? Então, postergar. Então, assim, dá para se viver bem, né? Então, quanto mais a gente cuidar, menos vai ter chance de ter essas doenças. Uso racional de medicamentos, então prescrição consciente com data de início e término, respeitando as orientações. Às vezes o que acontece muito na terceira idade é o quê? A indicação de remédio. Então, às vezes um amigo tá tomando remédio que é excelente e fala para o outro: nossa, olha, aquela tontura que eu tinha melhorou com tal remédio. Aí o outro vai e compra o mesmo remédio. Então, isso não é bom, né? Cada prescrição é uma, às vezes um remédio vai fazer bem para um, não vai fazer bem para o outro, então é importante a gente prestar atenção nisso, né? Então é automedicação, né? Então aqui que essa medicação venha por médico e particular, e não só, né, assim, uma indicação de um amigo. Que mais? Atividades de lazer, imprescindível, né? Então, o que se gosta, né? Começar a prestar atenção nisso. Eu tenho tempo, eu priorizo atividades que eu gosto na minha vida. Fazer do trabalho uma atividade prazerosa, tentando vivenciar o trinômio motivação, trabalho e lazer. Ou seja, o que eu posso fazer para ter essa motivação no trabalho? Eu estou fazendo o que eu gosto? Porque se a gente faz o que gosta, a gente vai produzir mais, vai render, o tempo não vai ficar ocioso, a gente vai se sentir útil, né? Entra aí na palestra, longevidade útil.
né? Então, assim, desde já, vamos começar a pensar nisso, né? Assim, de tentar conciliar isso. Essa questão da motivação, trabalho e lazer, ela é muito séria, né? Foi feita uma pesquisa que, assim, durante a semana, o maior índice de sintomas depressivos ou de tristeza da população é na hora da musiquinha do Fantástico, né? Do programa. Porque assim, nossa, vou começar a trabalhar amanhã, vou começar tudo de novo. Não, peraí, vamos fazer diferente, né? Às vezes assim, dá para mudar uma atividade na própria empresa, mas que se tenha mais motivação, isso é importante, né? Muito, porque que muitas das doenças, hoje uma das causas, né? Tem até uma causa de saúde pública é a questão do aumento das doenças ocupacionais. Por quê? Porque a pessoa trabalha, às vezes, num lugar que ela não quer, e um trabalho repetitivo, a gente sabe o que vai acontecer, né? Das mudanças, das alterações corporais, então, das doenças que isso pode dar, né? Das consequências do corpo com o trabalho repetitivo. Imagina a pessoa não fazendo o que ela gosta, pior ainda, né? Então, o que mais que é importante aí? Diferenciar o que é normal do que é patológico, que é aquilo que eu já comentei. Como fazer isso, né? Então, como que eu posso conhecer melhor esse envelhecimento? Nós jovens, assim, eu conheço sim, porque eu estudo, eu gosto muito desse assunto, mas é importante, assim, o jovem saber, o que eu posso fazer, o que vai acontecer comigo, para entender seus pais, né, as pessoas mais velhas, e também se entender. Porque às vezes a gente percebe, eu como trabalho com idoso, percebo que muitas das angústias que ocorrem é porque a pessoa não sabe o que é normal, o que acontece com ela. Então, isso realmente é o medo do desconhecido, né? Vai acontecer uma coisa com ela que isso pode dar uma alteração aí na vida e ela fala, nossa, o que isso aconteceu? Mas se ela conhece, né, é melhor. Identificar e tratar o que é normal ou o que é o patológico, né? Então tratar, já se instalou, né? O que a gente pode fazer? Como proporcionar um envelhecimento saudável? Continuando isso, manter a vida de relação e inter-relação com as realidades atuais. Então, tá antenado, né? A pessoa tá atenta com o que está acontecendo, sabe? Nas notícias, internet tem muita coisa boa, tem as ruins também, mas assim, tem muita coisa boa. Então, é importante assim, tá inteirada com a atualidade, né? Autoconhecimento dos seus trafores e trafares para melhorar a autoestima e a autoconfiança. Isso quer dizer o quê? Trafores são os traços, força, né? As qualidades. E os trafares, os traços fardos, o que tem que ser melhorado, né? Então, o autoconhecimento, a pessoa conhecer no que ela é boa, o que ela pode melhorar, isso vai fortalecer a autoestima dela e a autoconfiança, né? Para ver, peraí, isso não tá legal, o que eu posso fazer para melhorar, né? E aí os cursos da Conscienciologia ajudam muito, né? E o bom humor, né? O bom humor é imprescindível, né? A gente vê, assim, vários exemplos de pessoas aí da terceira idade, produtivas, saudáveis, que a gente olha e fala, nossa, olha o bom humor, né? É imprescindível. Temos uma pergunta aqui. Qual seria o perfil ideal de um intermissivista longevo, ou longeva, válida na terceira idade, terceira e quarta idade? Não entendi direito essa pergunta. Bom, assim, o que a gente pode estar pensando, né? Nessa questão da longevidade, é parte disso que eu falei, né? Então, assim, autoconhecimento, né? Tá trabalhando os trafores, os trafares, ver o que ainda precisa ser feito. Eu vou falar aqui adiante da questão das interprisões, né? Então, ainda não é esse, mas assim, tentar ao máximo, assim, tá? Chegou na terceira idade, tá? Fez curso intermissivo, teve um preparo aí para essa programação existencial, né? Então, o que vai ser feito? Pode ser feito o quê? Trabalhos de autoconhecimento. O trabalho do voluntariado é muito importante. Por quê? Porque aí ele vai interagir com as pessoas, vai poder ajudar a passar a sua experiência, né? Dar aula, docência, ela é fundamental, né? Então, as pessoas da terceira idade, elas têm muita experiência, né? Então, deve passar isso, né? O que é importante também, que entra aí dentro do ter amigos, se relacionar com pessoas mais novas, né? Então, essa relação intergeracional ela é muito importante, né? Então, assim, por exemplo,
aqui na Conscienciologia nós temos a Sinvexis, né? Então é importante essa relação intergeracional, né? Para quê? Porque aí um vai estar trocando experiência com o outro, não tem certo, não tem errado, né? Agora, o que é importante aqui, né? Que eu vou falar também, a questão da interprisão, então, de estar limpando os seus rastros, ver o que deixou para trás, questões familiares, questões no trabalho, não deixar pendências, né? Limpar, quanto mais fizer atitudes, né, assistenciais em prol, assim, de não deixar essas pendências, melhor, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer lá no extrafísico. Então é importante ter essas atitudes hoje, né? E sempre a tempo. A gente não tem essa aí. Tem um conceito também que a gente usa que é bem interessante, da aceleração da história pessoal. Então, muitas vezes, em um ano, né, pode-se fazer tantas coisas que, às vezes, essa questão do tempo. Então, a pessoa chega na Conscienciologia, por exemplo, com 70 anos. Aí ela pega e nossa, será que ainda dá? Em um ano ela pode fazer muita coisa, né? Então a questão do tempo ela é relativa, né? Então por isso que tem muita coisa aí independente da idade, né? Bom, não sei se eu respondi, qualquer coisa você pergunta de novo. E, ter amigos, tá? Também é importante essa questão de ter amigos, porque até eu coloco aqui, é fundamental, pois se termos amigos, podemos levantar a hipótese de que somos pessoas de bem com a vida, felizes, amigáveis. Então, vocês veem que assim, o que eu coloquei lá? A questão da alimentação, atividade física, né, de comer devagar, a ingestão de água e ter amigos, né? Então, assim, não é fácil. Ter amigos exige tempo, exige dedicação, exige a gente ligar durante a semana, mandar um e-mail, entrar no Skype, conversar de alguma forma. Existe um investimento da nossa parte e, assim, a priorização. Então, a gente não vai ter amigo de um dia para o outro, né? Eu quero ter amigo. Não. Então, assim, a amizade, ela é uma coisa muito importante, né? E aí, assim, o que a gente vê também nos artigos, essa questão da amizade na terceira idade, ela é fundamental. E não se ter amigos só da mesma geração, né? Ter amigos também de outras gerações, né? Ter um sentido na vida, né? Isso é fundamental. Isso eu vou comentar mais adiante. Mas assim, a gente vê que as pessoas, essa longevidade útil, né, uma longevidade produtiva, ela é fundamentada no quê? Né? Então, em bons hábitos, em ter, né, assim, condições físicas, somáticas, né, para se aproveitar desse tempo, né, de uma melhor forma, sem tantas complicações físicas, só que se ter sentido na vida, né? Seja o objetivo que for, né? Eu costumo até dizer com os meus pacientes. Então, assim, seja o objetivo da pessoa, tá, vamos supor, começou a fazer fisioterapia, vai. Aí melhorar a andar, que ela ande com andador ou de alguma forma, mas ela tem um objetivo. A pessoa que ela não tem objetivo, não tem um sentido na vida, né, que é o que a gente trabalha muito aqui na Apex, isso faz com que ela perca, né, a motivação. Ela pode muitas vezes entrar num quadro depressivo. E aí a gente vê, não é só o idoso, né, qualquer pessoa, assim, seja a faixa etária que for, o adolescente, mesmo a criança. Então, assim, essa questão do sentido na vida, ela é fundamental, né? Bom, desafio, né? Como conciliar tudo isso nos dias de hoje, com a correria do dia a dia? Então, nós temos lá tudo isso que eu falei, alimentação, deixa eu só responder aqui. Dentro do contexto da sexualidade saudável, é importante enfatizar que cuidado com as doenças sexualmente transmitíveis deve ser o mesmo dos jovens, isso mesmo. Obrigada pela observação aí, porque hoje um grupo que está aumentando cada vez mais o número de casos de AIDS, né, doença sexualmente transmitível, é o grupo dos idosos. Então, hoje está ocorrendo muito isso. Então, precisa tomar cuidado essa questão da sexualidade também na terceira idade, né? Bom, então, como conciliar tudo isso? Tudo isso que eu falei, alimentação, atividade física, ter amigos, tudo isso. Nos dias de hoje, com a correria do dia a dia, é fácil, né? Vocês podem estar pensando, Cristina, é muito fácil falar, né? E aí, como que a gente pode fazer? Bom, a Apex tem vários cursos para estar trabalhando isso, tem um curso de autogestão também, como gerenciar essas áreas da vida, que eu vou até comentar agora. Mas assim, interessante, ter um equilíbrio entre as áreas da vida.
pessoal, profissional, familiar, entre outras. Então, ter um equilíbrio, ter um tempo para a vida pessoal, para profissional, familiar, né? Ter um equilíbrio entre todas as áreas. Para quê? Para a gente conseguir, né, de alguma forma atender todas essas demandas. E criar uma agenda pessoal contemplando todas as atividades da semana para otimizar a rotina. Então, criar uma agenda. Se a gente não cria agenda, não tem jeito. Nós temos muitas demandas hoje em dia, né, com essa vida moderna, nós temos muitas atividades. E se elas não são colocadas numa agenda e organizar uma rotina, não vai ser conseguido, né, atingir, ou pelo menos assim, mesmo com a agenda já é difícil, né? Eu falo de uma experiência que eu tenho, assim, estou tentando estabelecer uma rotina através de uma agenda, e mesmo assim é difícil. Então, aqui eu mostro as áreas da vida, né? Então, o que a gente tem lá, né? Então, a saúde, a questão profissional, finanças, a questão pessoal. Então, são várias as áreas que a gente tem que tentar, nesse dia a dia, ir organizando a rotina, atender todas essas demandas, né? Bom, indicadores, tá? Então, assim, fizemos todo um planejamento, vimos o que pode ser feito para ter um envelhecimento mais saudável. Tá, e aí, o que eu posso usar como indicador de bem-estar no envelhecimento, né? Então, a gente pode pensar assim, o que seria uma velhice saudável? Que características poderiam? Esqueci de comentar que assim, isso é uma pesquisa, né, que eu ando fazendo, eu estudo sobre isso, só que aquela premissa que a gente fala, né, não acredite em nada, nem mesmo no que eu estou dizendo aqui. Então, tem as suas próprias experiências. Então, algumas coisas do que eu estou falando aqui, né, vejam, experimentem, converse com os mais velhos, tá? Pra gente, né, conseguir debater aqui essas questões. Não acredite piamente, a Cristina que falou, não. Vamos, né, ter um senso e um senso crítico. Bom, então indicadores, tá? Quero saber, como que seria esse bem-estar no envelhecimento? Saúde biológica e mental, então ter uma saúde física, né? Isso vem em decorrência de todos esses dados, questão do bem-estar, saúde biológica e mental. Controle cognitivo, então ter uma boa cognição. Cognição aí que eu falo é o que? Uma memória, atenção, concentração, atividade e satisfação, então fazer o que gosta. Produtividade e renda, né? Então assim, aqui eu poderia pôr também indicadores de uma longevidade produtiva, uma longevidade útil, né? Então se eu tenho produtividade e renda, se eu produzo, né? Então ter atividades. E a questão da renda, né? Então até eu coloco aí um desenho da renda, que é o quê? É importante planejar essa velhice, né? Então, desde jovem lá, fazer essa questão, né? Ou ter o dinheiro numa poupança, ou investir aí na questão de reservas. Para quê? Para se ter uma renda na velhice, para não ficar, a gente sabe que o que ocorre? Com a velhice, os gastos são maiores, né? Então, a questão dos remédios, se precisar, das adaptações, né? Às vezes o uso de outras especialidades médicas, às vezes até uma internação. Então, é importante a gente pensar nisso na renda, não só quando chegar lá, né? Desde jovem. Tá? Que mais que eu posso colocar como indicador aí? Continuidade de papéis sociais. Então, é importante o idoso ter papéis sociais. Né? Então, com a aposentadoria, esses papéis diminuem, como eu falei. Às vezes o papel de provedor, né, que é a pessoa que vai estar dando sustentabilidade em casa, né, financeira, ele que vai comandar, organizar, e muitas vezes isso vem em função do trabalho, né? Então, essa continuidade de papéis sociais, mesmo que não tenha o trabalho, que um dia não vai ter, né, que tenha outros papéis sociais, tá? Rede de amigos de diferentes faixas etárias, isso a gente já falou, né? É importante, então, essa questão das amizades. Estimular a cognição, então, isso é muito importante. Ter atenção, leitura, concentração, memória, estudo. Aí entra a questão da reserva cognitiva, que eu já falei um pouquinho, né? Que é quanto mais eu estudo, mais trabalho aí o meu intelecto, a cognição, isso vai fazer com que, mesmo que se instale, isso já vai ajudar a prevenir algumas doenças, né, cognitivas, aí que a gente pode dizer, vamos supor, a doença de Alzheimer, né, que a
prejudica o sistema nervoso. Então, assim, essas doenças que vão acometer com essa intelectualidade, essa cognição trabalhada, isso já vai prevenir as doenças. Agora, uma vez instaladas, elas podem não ter tantas manifestações dos seus sinais e sintomas, né? Então, às vezes a gente vê o mesmo quadro neurológico, né? Então, assim, a mesma danificação, vamos por lá no cérebro, isso as pesquisas mostram, e aí o que vai acontecer? Uma pessoa está muito mais debilitada do que a outra, e a gente, né, aí observando, o que acontece? Uma estudou mais, leu mais, trabalhou mais essa questão da intelectualidade do que a outra, tá? Bom, e aí eu coloco uma frase para a gente pensar. Transformar a vida numa viagem longa e agradável, né? Então, Wilson Jacó Filho é um médico geriatra que ele fala essa questão, né? Da gente ter, todos nós queremos ter aí uma vida longa, né? Só que ela seja produtiva, né? Isso depende do hoje, né? Do que a gente está fazendo hoje. Aspectos que dificultam a velhice, tá? Então, assim, pensar que se às vezes, né, se algum de vocês tem, né, para a gente refletir que traços desses que a gente tem hoje que pode dificultar a velhice, ou até na velhice mesmo a pessoa, né, começar a prestar atenção nisso. Então, dificuldade de adaptação às novas situações, isso a gente vê muito no geral, tá? Não gosto de generalizar, todo idoso é assim, que não é, né? Então, como eu falei, é uma faixa etária que é muito diversa, né? Tem muita diversidade, é complexa, né? Como diz uma professora minha. Então, a dificuldade de adaptação às novas situações. Às vezes ocorre isso, né? Com a idade, às vezes alguns traços mais arraigados e é difícil mudar. Diminuição da determinação, diminuição do interesse, desejos, vontades, novidades e acontecimentos, apego, às vezes pode aumentar, né? Não aceitação. Então, essa questão da não aceitação da juventude, o culto à eterna juventude. E não é, né? Então, assim, muitos aí a gente vê idosos, pessoas já da terceira idade se vestindo de forma assim, a gente olha e fala, nossa, parece um jovem, né? Não é adequado à idade. Isso não deixa de ser uma negação a essa etapa da vida, né? Então, não, peraí, o que está acontecendo? Vamos viver da melhor forma possível, né? Todos nós vamos ser idoso um dia, se a gente não morrer antes, né? Que é o que a gente não quer, né? Então, a gente quer viver muito, né? Então, todos nós passaremos um dia por essa fase. Então, a não aceitação, essa não aceitação, ela vai levar a uma desadaptação, uma fragilidade e uma morte precoce, né? Então, fica mais difícil se adaptar. A pessoa idosa não tem determinados traços apenas pelo fato de ser idosa. Provavelmente ela já os tem antes, que eu já até comentei no começo da palestra, né? Então, exemplo, jovem velho ou velho com espírito de jovem. A gente ouve muito falar isso, né? Então, assim, não é bem assim. O idoso está bem? Nossa, como o senhor está bem para a sua idade, né? Profissionais da saúde, às vezes a gente costuma falar isso. Nossa, sua pressão está pressão de jovem, né? De alguma forma a gente está estigmatizando, está fortalecendo esse estigma. Então, a pressão está boa, né? Pressão arterial, ele está muito bem. Nossa, o senhor está muito bem para a sua idade. E não sempre comparar com o jovem, porque a gente acaba fortalecendo isso. Então, esses traços dificultam, né, essa adaptação nessa fase. Agora, o que favorece? O que a gente pode fazer? Pode falar, assim, alguns traços que eu estou citando aqui como que favorecem a velhice. O desenvolvimento de traços como discernimento, coragem, serenidade, né, a maturidade, isso favorece muito, né, porque essa maturidade, esse discernimento vai ajudar a enfrentar, né, muitas vezes algumas peculiaridades ou alguns ocorridos dessa faixa, tá? Importância para reciclagem emocional. Então, assim, a questão das reciclagens intraconscienciais, né? Então, assim, nossa, esse traço ainda não melhorei, então vamos lá, vamos trabalhar, ainda é tempo, né? Sempre tá em movimento, né? Perspectivar a autoimagem. Então, às vezes, assim,
o próprio idoso tem uma imagem congelada dele. Às vezes ele já mudou, ele já não é assim mais. E ainda ele fica, nossa, eu sou assim e tal. Então é importante, assim, sempre pedir o feedback para as pessoas, né? Peraí, como que você me vê? Eu já mudei nisso e tal. Porque senão aí tem até essa imagem que eu gosto muito, que é da idosa vendo no espelho. A gente pode ter várias interpretações. Então tá lá a idosa vendo no espelho uma jovem, pode ser como ela se vê jovem, né? Ou ela de alguma forma assim lembrando de como ela era, tal, e negando a velhice, né? Mas é importante assim perspectivar essa autoimagem. Então como que a pessoa se vê, né? Ser idoso, realidade como ser criança, jovem ou adulto, é uma fase da vida, né? Uma etapa que não é fácil, tem muitas perdas, mas tem muita coisa boa também, né? E todo mundo quer passar por ela, só que às vezes a gente não pensa nisso, né? Às vezes não, na maioria das vezes a gente não pensa, só pensa quando chega lá, não planeja e aí, putz, nossa, e agora, né? O que eu vou fazer? Entendimento e aceitação desta fase da vida, né? Então é importante isso, aceitar a fase da vida, o que eu posso fazer para passar por ela da melhor forma possível. Conhecer e aceitar a finitude, né? Então, assim, uma das dificuldades da velhice é o quê? Porque a gente se depara com uma questão, tá acabando, né? Tá acabando, só que assim, o nosso tempo nessa existência, né? A gente sabe do continuismo, né? Do autorrevezamento, o que a gente pode fazer nessa vida para continuar o trabalho, o que a gente pode fazer para ajudar nas rememorações aí para uma próxima vida, tem muito o que se fazer, né? Mas de alguma forma, assim, é a questão da finitude. Então, assim, é por isso que é interessante os conhecimentos, né? E todo esse estudo da conscienciologia, porque aí a finitude, para quem pensa, né, que existe algo a mais do que essa vida, né? Isso faz com que essa fase da vida não seja tão difícil, né? Então, por isso que é importante pensarmos nisso, nessa finitude, né? Então, finitude, envelhecer é um processo natural. Todos querem chegar até lá, até a velhice. Mas ela ainda assusta e faz pensar que um dia tudo vai acabar, né? Vai acabar nessa vida, mas tem aí um continuismo. Preparar-se para ela. O fim de vida ainda é vida, né? Então aí hoje em dia se fala muito nos cuidados paliativos, né? Que preconizam o quê? Mesmo que a pessoa tenha um mês de vida, o que ela quer, o que pode ser feito para ela viver da melhor forma possível, né? E aí, quando se a pessoa se depara com esses conhecimentos de que ela tem muita coisa para fazer nessa existência, tem projetos, tem uma proexis, né? Ela se fez uma programação existencial, ela tem algo a desempenhar nessa vida. O que aí começa a vir? Esse sentimento de aproveitar o tempo, né? O que eu posso fazer, aproveitar da melhor forma possível, né? Então tem pressa de fazer, né, as atividades e aí de correr, né, aproveitando o tempo. Solucionar sem alarde suas dificuldades. É um aspecto favorável, né? Então, às vezes a gente vê aquele idoso que ele tem bom humor, que ele sabe lidar com isso, ele não faz assim ele não divulga, nossa, eu tô passando mal, não sei o que. Ele mesmo tenta se relacionar, né? Assim, se resolver essas dificuldades. Deixar rastros positivos, né? Então aí, que nem eu coloco, priorizar os acertos grupocármicos. Então, como que tá isso? Pendências, né? Pensar, peraí, hoje, independente da idade que eu tô, seja jovem, idoso, o que eu posso estar fazendo para ter uma vida melhor e o que eu posso estar fazendo para ter esses acertos grupocármicos, né? Então, assim, nossa, aquela amiga, a filha que teve uma pendência, vamos lá, vamos acertar, vamos resolver, né? Temos uma pergunta aqui. Quais são os melhores exemplos de pessoas dentro da conscienciologia relacionados ao tema? Bom, o nosso maior exemplo é o professor Valdo Vieira, que ele é um exemplo, assim, porque a gente vê a produtividade dele, né? Como que ele está nas atividades aí, precursor da conscienciologia. E aí a gente começa a olhar os hábitos que ele tem, são hábitos muito saudáveis, né? Então, boa alimentação, faz atividade física, faz esteira, né? Todo dia, meia hora, ele até falou hoje na tertúlia, durante o momento que eu faço a esteira, vem as ideias dos verbetes, ele faz o verbete,
Então, ele é o nosso maior exemplo, né? Então, e aí uma das características dele também que eu admiro muito é a questão do bom humor, né? Então, ele tá sempre de bom humor, ele não trata a vida assim leve, né? Não fica nada pesado, sabe? Ele é um exemplo para todos nós, né? Então, eu vejo que ele é o nosso maior exemplo, né? E assim, na Conscienciologia e fora dela também, nós temos vários exemplos aí. O outro dia eu vi um filme do Eric Kandel, não sei se vocês conhecem, ele foi ganhador do Prêmio Nobel de Medicina em 2000, que ele escreveu sobre a questão da memória, né? Do trabalho que ele fez com os neurônios. Ele até escreveu um livro Em Busca da Memória. E é bem interessante porque assim, a vida dele é como do Valdo, né? Em termos assim, da produtividade de hábitos saudáveis, né? Então assim, ele faz atividade física, ele vai, ele trabalha, ele interage com as pessoas, ele tem bom humor. Então, é fantástico, né? E outros exemplos, aqui a gente poderia dar vários, tá? Bom, aí o que a gente pode então, priorizar os acertos grupocármicos, servir como guardião da memória social, é interessante essa ideia. O idoso, ele tem muita memória, né? Então, às vezes a gente tem que aproveitar mais, conversar, registrar. Às vezes, se vocês querem, até a questão da autobiografia, é muito interessante saber da nossa própria história, né? História de vida. Então, se eu quero fazer a minha autobiografia, escrever, cada um de vocês, né? Então, comece a escrever e aí vai lá, conversa com a mãe, que às vezes já é idosa, conversa com o tio, um avô, como que você era. Então, ele é uma guardião, né? Ele acaba tendo uma memória aí que a gente tanto tem que usar em prol da gente, né? Quanto do que eles produziram, dos exemplos, né? Então, ele acaba sendo um guardião aí da memória social. Aspectos que favorecem ainda. Então, velhice não é doença. Existem muitas perdas sim, não se tem como negar, mas precisamos conhecê-las para nos prevenir e nos adaptar. O idoso tem um papel fundamental na construção de uma nova imagem, sem tanto estigmas, eles mesmos, né? De estar mudando esse perfil. Potencial de superação de novos desafios, de sabedoria, experiência, produção, transformação e de vida que carregam em si, né? Tudo isso são aspectos positivos. Aí, o terceiro item, né, que tem a ver com isso que eu falei dos indicadores, tem uma outra pergunta aqui. O tipo de assédio e amparo no idoso é diferente? Bom, o que acontece assim, essas posturas que eu coloquei, né, então assim, de traços mais ligados a apego, a dificuldade na mudança, ele vai fazer com que esses traços, né, tenham pensenes afim, e isso sim vai fazer o quê? Com que link com consciências extrafísicas desse padrão, né? Então assim, às vezes a gente vê, eu lidando, né, com idoso, eu que trabalho com idoso, o que eu percebo assim, no momento que eu tô lá em contato com eles, eu tenho que ficar muito atenta, porque essa questão, às vezes, da dificuldade, fica muito difícil, né? Fazer alguma coisa, mudança. Então, quem lida com idoso tem que ficar atento a esse padrão, porque às vezes pode assimilar algo que não seja da pessoa em decorrência desse contato maior, né? Então eu vejo que assim, e tudo isso é mudança no padrão pensênico. Por isso que se a gente estuda isso desde jovem e sabe de alguns traços que são mais prevalentes, são mais frequentes nessa faixa etária, e se a gente se identifica com algum deles, quanto antes a gente reciclar isso, melhor. Né? Então, se a pessoa tem, por exemplo, às vezes ela é mais apegada, né? Eu tenho um pouco disso, de traços do apego. Eu sei que se eu não trabalhar isso, com o envelhecimento, isso pode ficar pior, né? Ficar mais arregado, e aí eu vou estar assimilando com esse tipo de consciência, né, extrafísica. Então, é interessante a gente estudar um pouquinho isso e prestar atenção. Outra questão do assédio é a questão das doenças, né? Então, como o padrão os pensenes são mais relacionados à doença, tem alguns, né, que vem uma doença aqui, outra doença ali, isso pode acontecer. Então, fica mais suscetível a esse tipo de assédio. Então, a questão da pessoa hipocondríaca, né? Sempre pensa em doença. Pensa em uma doença, depois melhora, vem outro tipo de doença. Então, é importante estar atento a tudo isso, para quê? Para fazer essa assistência, né, para essas consciências. Uma outra pergunta aqui. A reciclagem é mais difícil nos idosos? Olha, eu
A gente pode até dizer que sim, né? Por quê? Porque se às vezes eles têm posturas mais arraigadas, difícil de mudar, não vai ser de uma hora para outra que isso vai acontecer, né? Então já tem manias, né? Já tem atitudes já de muitos anos, né? Só que não é impossível, né? Eu acho que tudo vai depender assim da vontade que eles vão ter de mudar, né? Então a gente vê muitos idosos aqui, chegam aqui na Conscienciologia e aí assim, em um ano você fala, nossa, como que ele está diferente, o que mudou, né, na vida dele, mas foi essa vontade da reciclagem, né? Por isso que tem até uma técnica que chama RESEX, reciclagem existencial, que é a questão que é uma técnica que a pessoa, assim, é mais velha, já com alguns comprometimentos na vida, diferente da INVEX, que é a inversão existencial. A RESEX, o que acaba acontecendo? A pessoa começa a praticar essa técnica e avança muito aí nos processos, né, das reciclagens. Tem uma outra pergunta que é: muitos idosos sofrem por falta de ter o que fazer. Quem está presente na Conscienciologia com certeza não terá isso, porque poderá se dedicar a múltiplos projetos de evolução e se preparar. Isso mesmo. Então, assim, por isso que eu falo dessa questão da importância dos projetos de vida. Mas mesmo que assim, na Conscienciologia tem muitas ofertas, né? Então tem cursos, tem a tertúlia todo dia, autopesquisa, tem o holociclo aqui no CAEC, tem muitas possibilidades. Agora, para aquele público, para as pessoas que não têm acesso à Conscienciologia, aí eu acho que faz parte do nosso papel, né, das pessoas que têm acesso à Conscienciologia, divulgar essas ideias e divulgar, assim, essa importância de projetos, né? Eu fiquei muito contente no congresso que eu fui na semana passada, que um dos médicos renomados na área, ele falou da questão, né, de hábitos saudáveis e tal, e o que ele mais frisou na palestra dele, foi aplaudido em pé, foi a questão do sentido na vida. Isso eu achei fantástico. Eu falei, nossa, que bom. Alguém da SOCIM falando sobre isso. E sentido na vida. Então, assim, a pessoa tem que ter objetivo. O que ela vai querer? Eu vou viver mais 10 anos para quê? Né? É para que seja assim, para encontrar mais com os filhos, qualquer que seja o objetivo. O que importa é ter objetivo, né? Então, assim, aqui na Conscienciologia a gente preza por quê? Pelas gestações conscienciais. Então, assim, qual que é o meu objetivo? É escrever um livro? É ser docente na Conscienciologia? É escrever artigos científicos? Só que, assim, fora daqui, o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas, né? Então, eu vejo nessa questão dos objetivos, né? Tem um outro ponto aqui, né? A pessoa está contribuindo. Um ponto fundamental contra o assédio é conhecer os meios de buscar higiene mental e afetiva desde cedo. Isso mesmo. Então, obrigada pela contribuição. Então, assim, o que a gente pode fazer desde já, né? Se eu sei que, peraí, eu tenho essa questão aí das doenças, então vem esse assédio sempre, tá? E aí, o que eu posso fazer? Então, primeiro, é uma porta de assédio isso das doenças, tá? Vou procurar um médico. Depois que eu ver que eu tô bem, tá, vamos fazer outra coisa, vamos ter uma atividade, essa questão da higiene mental, né, algo para não ficar preso àquilo, né, senão entra naquilo que a gente fala do monoideísmo, daquele pensamento fixo, né, sempre o mesmo. Bom, aqui outra pergunta, existe alguma IC relacionada à terceira idade e quarta idade? Então, aqui na Conscienciologia nós estamos formando um grupo já existe, né, chama Grupo Longevitar. É um grupo de pessoas que estão pensando nesse envelhecimento da CCCI, né, dessa nossa comunidade assim, cosmoética, conscienciológica internacional. E aí, o que acontece? Esse grupo ele já tem pensado como fazer, o que fazer para ter um envelhecimento mais saudável, pensando num condomínio, numa residência própria, né? Assim, como que vai ser um lugar para as pessoas morarem? Porque muitas pessoas na Conscienciologia não têm filhos, né? Então, assim, estão sozinhas aqui, não tem nenhum familiar. E aí vão fazer o quê, né? Então já tem esse grupo que está pensando sobre isso. Eu faço parte desse grupo, então não é um grupo só de pessoas da terceira idade, pessoas que tenham afinidade e queiram contribuir com ele. E aí nós estamos organizando o dia que é o Dia Internacional do Idoso, que é o dia 1º de outubro, nós vamos ter um evento aqui,
em Foz do Iguaçu, para falar sobre isso, né? Sobre essa longevidade, como que a gente pode estar trabalhando melhor isso, né? Bom, vamos dar continuidade aqui, só para eu, né, conseguir finalizar. Então, projetos de vida na terceira idade. Então, comprometimento com metas e objetivos aumenta a motivação dos idosos, o que aumenta a disposição para a realização das atividades diárias e motivação pela vida, né? Então, o que ocorre aqui? Comprometer, então, metas, né? Já falamos aqui. Sentido na vida, o que eu vou fazer, quais as minhas metas para o próximo ano, para os próximos 6 meses, 1 ano, daqui 2 anos, o que eu quero, né? Ah, mas será quanto tempo mais eu tenho? Eu tenho, um dos meus pacientes tem 90 anos. E aí eu trabalho isso com ele. Fala, o que o senhor quer? Ah, eu quero viver até 100. Para quê? Né? A gente começa a conversar sobre isso. Então, independente de onde a gente está, acho que é importante nós questionarmos as pessoas, assim, do sentido, né? Viver para quê? Tá acordando de manhã, até vou colocar aqui, né? Assim, começar, né, a valorizar mais os momentos, estar com as pessoas, fazer a diferença onde a gente estiver, né? Então, quem não sabe o que quer, onde quer chegar, não se motiva, acaba perdendo tempo em coisas que não são tão importantes. Então, hoje em dia, nós temos tantas ofertas, então o dia a dia é tão rico de oportunidades, que o que acaba acontecendo? Muitas vezes a gente tem muita coisa o que fazer, só que se a gente não tiver um foco, a gente acaba desperdiçando o tempo, as oportunidades. Então, o importante é saber o que se quer fazer, né? Então, se não sabe, né, para onde que a gente vai? Então, às vezes acaba perdendo muito tempo com isso. Aí, a falta de motivação, vontade de viver, pode gerar depressão, né? Então, a gente vê muitos idosos, esse é um caso já, um grande mal do século, né, é a depressão. Então, assim, é um problema que tem sido muito discutido, e uma população que vem crescendo muito com casos de depressão é a terceira idade, né? Porque às vezes a gente acha assim, meu pai, o vizinho, o meu avô, ele tá tristinho, mas é normal, isso é da idade. Não é normal, né? Então não é normal a pessoa envelhecer e ficar triste. Então é importante estar prestando atenção nisso. Então, independente da idade, a motivação pela vida, ter um sentido na vida é fundamental, né? Com o aumento da expectativa de vida e os avanços da ciência que possibilitam qualidade de vida, não cabe mais pensar apenas na figura do idoso sentado numa cadeira, acompanhando passivamente os dias passarem. Então, não dá mais nos dias de hoje, né? Então, vamos começar a olhar o idoso assim, peraí, o que mais ele tem para fazer? Será que às vezes ele está lá incutindo aquela mágoa de um familiar que ele nunca mais acha que vai ver? Será que a gente não pode ajudar ele a ir nesse lugar, conversar com essa pessoa, limpar esse rastro, como eu disse, né? Então tem muito o que fazer, a gente não pode desistir, né? É por isso da importância de se ter objetivos, né? Eles, então, idosos, querem e podem ter uma rotina mais produtiva. A postura proativa nesse estágio de vida, especialmente após a aposentadoria, é questão de saúde, né? Então, proativa, eles serem protagonistas da história deles e não ser meramente passivos, né? Tá, então, às vezes o que a gente vê muito é idosos se contentando com pouco. Tá bom, isso, né? Já tô no final, sei lá, né? Que mais que tem para fazer? Estabelecer projetos e desafios a serem conquistados é motivador e traz benefícios psicológicos e físicos porque propicia que os idosos continuem ativos como agentes sociais. Importante isso. Tá, então que ele tem o papel social de um avô? Tá, mas como ele ser ativo nisso, ele tá presente, ele contribuir com as experiências que ele tem, então, e não tá passivo, né? Então, por isso da importância dos projetos. E dentro desses projetos, que aí dá pra gente falar muito mais sobre isso, mas o nosso tempo já está finalizando, eu chamo a atenção para o preparo para a aposentadoria, né? Então, o processo de aposentadoria hoje, no mundo, está mudando, e no Brasil, que é o nosso contexto, também está mudando, que ele está passando por adaptações, porque o que a gente observa hoje? Pessoas jovens estão aposentando, então jovens que eu digo com 50 anos, por exemplo. Então vamos supor que numa vida aí, a perspectiva de vida seja 76 anos, 80, que ele viva mais 30 anos. O que ele vai fazer com isso?
Diferente de antigamente, que as pessoas se aposentavam mais velhas, já não tinha muito tempo, né? Porque a expectativa de vida era menor e não tinha muitas condições físicas. Hoje não. Hoje a gente vê pessoas mais jovens se aposentando. Até eu dou exemplo aqui da usina hidrelétrica Itaipu, que ela desenvolve programas de preparo para aposentadoria. Então tem reuniões com os funcionários para ajudar nisso, né? Para ajudar a pensar. Porque o que eu costumo dizer é o seguinte: essa preparação ela é fundamental. Por quê? Porque imagina numa vida de 30 anos de trabalho, né? Que a pessoa dedique 8 horas por dia e 40 horas por semana no trabalho. Ela dedicou uma boa parte da vida dela trabalhando e não pensou. Então, por isso que eu falo no começo da palestra, eu falei da questão da aposentadoria, né? Da desilusão, desespero, porque às vezes se cria uma realidade, uma ilusão de que na aposentadoria, nossa, eu vou ter tanto tempo, eu vou poder, nossa, não vejo a hora de me aposentar. Só que não pensa, o que ela vai fazer? No tempo que ela estava trabalhando, agora o que ela vai fazer com essas 40 horas lá que estão sobrando? Né? Vai dedicar com o quê? Vai investir no quê? Quais são os novos projetos, né? Entre a questão dos projetos de novo. Então essa é uma importante questão para se trabalhar, porque eu já vi muitos artigos falando do caso de pessoas que entraram em depressão depois que se aposentaram, e até caso de suicídio, porque a pessoa não aguentou e aquilo da questão do trabalho. Então, e a gente vê muito, né? Pessoas que só se dedicam ao trabalho. Só tomar uma aguinha aqui. Pessoas que só se dedicam ao trabalho, só fazem isso. Vão fazer o que depois que não tiverem mais esse tempo? Então, precisa ter uma ocupação, mas não ocupar por ocupar, que tem um objetivo, tem um sentido, né, dessa ocupação. Então, se elas tiverem projetos de vida estabelecidos, essa transição estará prevista e não representará um problema, e sim uma nova fase da vida, uma nova fase de outros projetos, né, de outras ocupações. Por conta disso, é cada vez mais comum as pessoas se dedicarem a uma nova profissão quando se aposentam. Isso a gente já vê que é uma realidade. Na maioria das vezes não é visando ganhos financeiros, mas a realização de um antigo desejo, ou para aproveitar o tempo que agora está com menos atividades e mais disponível, né? Então, assim, a gente vê, tá com mais tempo, o que vai fazer? Então, às vezes se dedica a uma coisa que ela nunca conseguiu antes, e isso vai trazer uma motivação, ela vai se sentir realizada, vai fazer assistência através disso. Nós temos uma pergunta aqui: quais livros você recomenda? Bom, livros nós temos muitos, né? Então, assim, é importante livros assim, por exemplo, alguns livros sobre o próprio conhecimento do processo do envelhecimento. Então, nós temos aí o Tratado de Geriatria e Gerontologia, nós temos nomes como o professor Wilson Jacó, tem vários artigos sobre isso, filmes também. Agora eu vou dar daqui a pouco o meu blog. Eu tenho um blog que eu fiz chamado Fisioterapia Gerontológica, e lá está disponível, tem uma videoteca, vários filmes sobre o assunto. Eu indico livros também, então vocês vão poder tirar todas as dúvidas, e eu disponibilizo o meu e-mail, que aí vocês também podem acessar, mandar, enfim, tá bem, o acesso está bem fácil. Bom, por isso então, né, finalizando já a nossa palestra, por isso da importância de se ter projetos e objetivo na vida, esteja a pessoa com 10, 40 ou 100 anos. Não importa qual objetivo, o que importa é ter objetivos, metas na vida. O que a gente falou, não importa o objetivo assim, depende do nível que a pessoa tem, né? Então, assim, do nível que eu falo, do nível evolutivo e do que ela acessou de ideias. Então, se a pessoa já conseguiu acessar as ideias da Conscienciologia quanto à evolução, autopesquisa, autoconhecimento, assistência, a gente tem que pensar em metas maiores. Então, assim, ser docente da Conscienciologia, fazer um voluntariado, escrever artigos científicos, escrever seu livro, né? Enfim, viajar, itinerância, muitas coisas que a gente gestamos, né? Gestações conscienciais.
Para quê? Para transmitir esse conhecimento, né? Para trocar ideias, enfim, experiências. Agora, se ela não tem esse conhecimento, que ela tenha objetivos. Então, assim, aquilo que eu falei de fazer o que ela gosta, sabe? Não ser uma pessoa rancorosa, não guardar sentimentos ruins, né? Que ela sempre tenha amigos, tenha uma vida saudável, enfim, que ela tenha objetivos, né? Então, que ela consiga dedicar um tempo ao voluntariado, seja onde for, né? Que, assim, fora da Conscienciologia tem muito o que se fazer, né? Ter um sentido para viver. Acordar motivado e animado, pois mais um dia está se iniciando e muitas oportunidades surgirão. Então, essa questão, né, da gente acordar motivado, né, não ter mau humor, sabe? O mau humor também, como foi perguntado, é uma questão que faz um link com assédio. Pessoa mal-humorada, ela atrai, né, assim, todo um padrão que às vezes vai atrair até doença, né, por causa desse padrão pensênico. Então, tudo isso eu considero que faz parte desse preparo para a aposentadoria, né? E aí uma reflexão já, para finalizar a nossa conversa, diante de tudo isso que eu falei, né? Então, desses hábitos, de ter uma longevidade que eu julgo, né? O que eu coloquei lá? Longevidade útil, produtividade e projetos de vida. Então, eu vejo que para se ter uma longevidade, não basta ser longevo, viver mais, mas viver mais para quê? O que a gente pode fazer hoje? Então, eu coloquei aí, o que você precisa mudar na sua rotina para ter uma vida com mais qualidade e, consequentemente, uma longevidade útil, produtiva e com sentido, né? Então, assim, de tudo, seja a idade que for, né? Vamos repensar nossa rotina, ter, então, estruturado uma agenda, ter bons hábitos. Para quê? Para a gente ter uma longevidade produtiva, né? Então, que a gente tenha cada vez mais saúde, né? Se tiver alguma doença aí no envelhecer, na velhice, que ela seja uma coisa que a gente vai conseguir se adaptar, que a gente tenha dinheiro para pagar um bom médico, tenha uma casa legal, sabe? Que isso tudo para a gente produzir mais, né? Para a gente escrever nossos artigos, para a gente ter saúde, fazer o que a gente gosta, para ter uma velhice feliz, né? Uma velhice bem sucedida. Até coloco aí uma figurinha de uma idosa, né? Dançando e de bem com a vida. Aí, vamos lá. Algumas figuras, né, que eu selecionei. Então, olha só que legal. Uma idosa, para ela fazer colocar a perna dela lá em cima, ela já fez muita atividade física. Ela tem uma boa flexibilidade. A outra aqui, colocando fazendo a ginástica, né? Então, tem a ginástica. Aqui a Áurea está falando que o blog está muito bom, obrigada. E eu espero que vocês contribuam, façam comentários, mandem e-mail, vamos interagir mais. Tem muito que se pesquisar aí. Que bom, obrigada pela oportunidade aí que vocês estão me dando para falar sobre isso. Aí eu vou colocar aqui, só passar Então, essas fotos, vocês viram lá, né? A questão dos desenhos, né, que eu mostrei lá dançando, né, então fazendo o que se gosta, né, e a gente pensar nisso, o que a gente gosta? Será que o que eu gosto eu estou fazendo? Né? Então, eu gosto de jogar tênis, será que eu estou jogando? Eu gosto de dançar, então, né, essas atividades fazem parte aí da nossa vida. Então, o meu blog, ó, tá aqui. Então, obrigada, né? Agradeço mais uma vez a Apex, que me deu essa oportunidade. Obrigada às pessoas que estavam acompanhando. Eu estou disponível para o que vocês precisarem. Vamos trocar ideias. Tem o meu e-mail aí que ficou meio apagado. cristinaribeiro.ft@gmail.com. E o blog é fisiogerontologica.blogspot.com. Fisiogerontológica, fisioterapia gerontológica é a área que eu atuo, né, que é essa questão da fisioterapia aplicada no idoso,
mas não só no sentido das doenças, né, da gerontologia como um todo, né, então que é essa questão, né, de qualidade de vida, cuidador, né, ou aspectos mais amplos. Tudo isso está no meu blog, então quem quiser, entra lá, manda e-mail, faz comentário, vamos trocar, vamos expandir mais essa pesquisa aí da PEX, né, desse projeto de vida. Tem muito que a gente contribui, é uma área muito nova, né. Então é isso, eu acho que esse é o último slide. Deixa eu ver. É isso mesmo. Então agradeço a oportunidade e agora eu vou passar para o Rodolfo. Você já pensou qual o sentido da vida? Qual o seu papel no mundo? Há pessoas que têm a sensação de algo a realizar, de possuírem determinada tarefa única e intransferível, espécie de projeto de vida, missão, vocação ou propósito. Sentem que nasceram para contribuir com o mundo. A programação existencial, ou ProEx, é o conjunto de metas e estratégias exclusivas da vida de cada pessoa, dando-lhe significado existencial. O curso Introdução à Programação Existencial visa apresentar conceitos e ideias para o desenvolvimento pessoal na busca de maior compreensão e realização das metas de vida. Como objetivos deste curso, nós temos favorecer a compreensão do propósito de vida, segundo a Conscienciologia, apresentar conceitos básicos da programação existencial, ou ProEx, propiciar a identificação do propósito de vida pessoal, motivar o completismo existencial. Para a realização desse curso, nós utilizamos algumas metodologias, algumas estratégias didáticas. Dentre elas, aulas expositivas com 4 módulos de 1 hora e 30 minutos, uma vez por semana. O acesso ocorrerá através da internet no portal da Apex. Os módulos também ficarão gravados para downloads dos alunos. Fóruns de discussão, com debates virtuais conduzidos pelos professores. A tutoria, que é uma assistência online às dúvidas dos alunos, com suporte de especialistas. Textos complementares que buscam facilitar uma maior compreensão do tema e subsídios para os fóruns de discussão. Orientação com recomendações de livros e filmes para o aprofundamento maior sobre o tema. Como diferenciais do curso à distância, nós temos o custo-benefício, que é um preço acessível e sem custo de deslocamento para os interessados, uma facilidade, sendo possível acessar de qualquer local que possua internet, tutoria com acompanhamento e orientação de especialistas em proexologia, uma interatividade através de aulas expositivas transmitidas online e ao vivo, possibilitando que os alunos tirem suas dúvidas de maneira interativa com o professor. Também a disponibilidade do material didático, que ficará acessível no portal do curso 24 horas. Também os colegas poderão estar se conhecendo e interagindo uns com os outros, através, inclusive, identificando o seu perfil dos participantes. O público de interesse é qualquer pessoa interessada na programação existencial, segundo a Conscienciologia, e é um curso sem pré-requisitos. Maiores informações e também o calendário dos eventos das aulas expositivas, acesse o site www.apexinternacional.org.